Parece que o Botafogo vai surpreender muito o mercado, não somente o mercado, mas também sua torcida. Se bobear até os jogadores, vai surpreender todo mundo mesmo com a escolha de David Ancelotti, o filho de Carlo Ancelotti, para ser o novo comandante do Botafogo, pelo menos no restante do ano, muito provavelmente, né, nos próximos 2 anos, que normalmente é assim que se faz contrato com técnicos estrangeiros. Eu vou dar minha opinião com relação a isso e vou fazer minhas ponderações e, obviamente, eu conto com você para me ajudar nos comentários, me ajudar nas ponderações, nas minhas dúvidas, nas minhas certezas, e quero convidar todos vocês aí para que a gente possa fazer aqui uma reflexão muito grande dessa escolha que John Textor está quase fazendo, né? Na verdade já fez, mas que já está quase sacramentando, né, para o nosso Botafogo. Eu volto, obviamente, depois da vinheta. Olá, helenos e helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui no canal do Caboclo. Para você que já acompanha o meu trabalho, já sabe o que tem que fazer. Provavelmente você já está fazendo, mas você que está chegando aqui agora e ainda não fez, eu peço para vocês o seguinte: deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você ouviu, por um cafezinho por mês, você se torna membro helenos e helenas do canal do Caboclo, recebendo em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal que é membro já assistiu e você que ainda não é membro, só está assistindo depois que todo mundo já viu. Tem um botãozinho aí embaixo do vídeo que está escrito Seja Membro, clica nele e corra para o abraço, beleza? Gosto muito do seu conteúdo, Caboclo, gostaria muito de contribuir com o crescimento e manutenção do canal. Como é que eu faço? Você também pode enviar um pix para canaldocaboclo@gmail.com. Essa é minha chave de pix, beleza? E você pode colocar lá o valor que você quiser, você pode colocar suas sugestões, suas críticas, suas dúvidas, suas perguntas, o que você quiser, coloca lá e eu faço questão de ler aqui todas as vezes que eu estiver ao vivo ou então também nos programas gravados, beleza? David Ancelotti, por essa eu tenho certeza que você não esperava. Eu também não esperava. Ninguém esperava. É óbvio que o nome vinha sendo guardado a 7 chaves. E todo mundo teve uma primeira reação no momento que o nome foi, digamos assim, ventilado, que o nome vazou, tá? E eu posso olhar pelas minhas redes sociais e pela minha própria reação também no momento que o nome vazou, a minha primeira reação, o que eu escrevi nas minhas redes sociais, na verdade eu senti uma mistura de incredulidade com contrariedade, né? A minha primeira reação foi, não, isso é um absurdo, não pode ser assim, não é possível que nesse momento que a gente está precisando tanto de uma experiência, que a gente está precisando tanto de certezas, o Textor resolva apostar na maior das dúvidas, né? Na maior das incertezas. E o que a gente deve fazer, né, nesses momentos assim, né? Primeiro que obviamente eu sou tomado pelas minhas emoções. E aí eu tenho muito orgulho de ter colocado aqui no canal, de ter feito alguns conteúdos aqui no canal que algumas pessoas às vezes não entendem, parece que eu estou falando de coisas muito distantes do futebol e não estou. Eu estou aqui mostrando como é que às vezes algumas coisas funcionam na estrutura, não somente na estrutura do futebol, mas na nossa maneira também de viver, a nossa experiência no futebol. Eu me lembro de um conteúdo que eu fiz aqui, que eu sempre cito, né, o Antônio Damasio, que é um neurocientista português radicado nos Estados Unidos, e que ele tem um trabalho espetacular e, na minha opinião, um trabalho mais bonito, um trabalho mais conceituado no que diz respeito ao entendimento das emoções no corpo humano, né? E nunca é demais lembrar que ele coloca isso aqui de uma forma muito, muito incisiva, de uma forma muito assertiva, né? E quando ele fala que nós somos seres emocionais que pensam e não seres pensantes que sentem emoção. Isso aqui tem uma implicação muito grande, né? Na maneira como a gente entende o mundo, né? Muita gente fala, é preciso separar a emoção da razão, é preciso agir mais com a razão do que com a emoção, o que é um pensamento muito cartesiano, e cartesiano vem de Descartes, e o Antônio Damasio escreve um livro, e por isso que ele se torna extremamente notório, principalmente nos anos 90,
quando ele fala, o título do livro era O Erro de Descartes, que é impossível você dissociar a emoção da razão. E, na verdade, nós somos seres emocionais no sentido de que é a nossa emoção que tem o primeiro contato com o mundo e é ela que nos garante a nossa sobrevivência, né? É o que ele fala no pensamento seguinte, né? Emoções são ações ou movimentos que o corpo produz interna e externamente como resposta ao estímulo do meio. E aí, para não perder o fio da meada, ele conclui dizendo: emoções têm como função principal tornar a vida sobrevivível. Basicamente, apontam para um perigo ou uma oportunidade. Isso aqui é extremamente importante, tá? Principalmente quando a gente recebe uma notícia como que o Botafogo está negociando e praticamente já acertou as bases salariais com o David Ancelotti. Eu não sei exatamente qual é a pronúncia, né? Pelas reportagens que eu andei assistindo, né? Todo mundo se referia a ele como David, né? David Ancelotti. E a minha primeira reação foi a reação de medo, né? Imagina que você está numa floresta e você ouve o rugido, né, de um bicho. Você não sabe que bicho é, você só sabe que o rugido é muito alto e que você sozinho na floresta, você está muito mais vulnerável. Então, a minha primeira reação ao ouvir um rugido na floresta é buscar logo um abrigo, um lugar onde eu possa tentar, talvez, me proteger de uma possível ameaça que eu sequer sei qual é. E é basicamente a maneira como eu reagi, as primeiras manifestações com relação ao David Ancelotti, né? E aí, como um bom ser humano que eu sou, eu acredito que eu seja, né? Eu estou escutando as minhas emoções e agora eu vou elaborar a partir dessas emoções que eu sinto. E como essas emoções, as duas principais, são medo e oportunidade, o medo eu já sei. O medo eu já sei que já está em mim, que já está funcionando, e é ele que vai, de alguma maneira, fazer com que eu sobreviva a essa situação. Ou seja, é o medo que me deixa em estado de alerta, é o medo que vai me proteger numa situação dessa. Agora, existe também agora a questão da oportunidade. Como é que eu vou lidar com o meu senso de oportunidade? Como é que eu vou lidar com essa emoção que é viva, que está viva em mim? Como que eu analiso a possibilidade do David Ancelotti ser o próximo técnico do Botafogo e como eu vejo isso como uma oportunidade? Primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer, tá? E eu recomendo a todo mundo que faça exatamente a mesma coisa, é estudar, é diminuir um pouco a nossa ignorância com relação a um assunto que a gente não domina, um assunto que a gente não sabe. Eu tenho as minhas ideias preconcebidas, eu tenho as minhas certezas, eu tenho a maneira como eu vivo futebol, a maneira como eu estudo futebol, a maneira como eu falo sobre futebol, os exemplos que eu tenho, os exemplos de sucesso, exemplos de fracasso, tudo isso me ajudam, nesse momento, a balizar uma opinião. Tanto é que no vídeo anterior que eu fiz, que eu publiquei no dia anterior a esse vídeo aqui, eu falei sobre a escolha ideal de um técnico para o Botafogo com o perfil que eu entendo que seria o perfil ideal. E nesse vídeo eu defendo que o Botafogo deveria contratar o Carlos Carvalhal, ou pelo menos tentar contratar o Carlos Carvalhal, português, que estava até trabalhando no Braga até pouco tempo e estava disponível até o momento que eu gravava aquele vídeo, ele estava disponível no mercado, né? E ali eu dou todas as minhas considerações, as minhas ponderações, por que o Carlos Carvalhal tinha o perfil ideal para ser o próximo técnico do Botafogo, por ser um cara experimentado. Prestem bem atenção nisso, eu falava naquele vídeo. É um técnico experiente, é um técnico que ele tem uma carreira muito interessante por ter trabalhado em diversos países, em diversas ligas, conhecendo culturas de futebol muito distintas. Isso dá para ele, né, uma diversidade muito interessante de ideias, de estratégias, de proposições, de tudo aquilo que ele pode fazer. Foi um cara que talvez tenha priorizado, né, uma diversidade na carreira do que apostar, de repente, num determinado clube e tentar focar, tentar apostar todas as suas fichas ali em ganhar, talvez, alguns títulos. Então, é um cara que ele tem mais tamanho na carreira como um técnico muito experimentado, de ter desenvolvido, né, ali no Braga uma escola, digamos assim, de conhecimento de futebol, na qual técnicos importantes como Arthur Jorge,
né, tão importante para a gente, e o próprio Abel Ferreira também beberam na fonte justamente do Carlos Carvalhal. Então, é como se fosse a gente assim, a gente teve o discípulo do Carlos Carvalhal, Arthur Jorge, o Palmeiras tem o discípulo de um dos discípulos de Carlos Carvalhal, que é o Abel Ferreira, e a gente traria para o Botafogo o guru. E por que para ele seria bom? Porque o Botafogo seria a grande chance na carreira dele de conquistar títulos, né? Algo que falta numa carreira de um técnico de 59 anos de idade, que a partir do ano que vem, a partir do momento que ele fizer 60 anos de idade, ele já passa a ser considerado um técnico veterano, porém um técnico sem grandes conquistas, ou grandes conquistas, assim, que a gente possa dizer que sejam relevantes, né, para uma carreira de um técnico de futebol. Pega tudo isso que eu falei do Carlos Carvalhal e coloca no David Ancelotti. É exatamente ou diametralmente o oposto de tudo o que eu falei ou do perfil que eu tracei para um técnico ideal para o Botafogo nesse momento. É diametralmente oposto. Pois vejamos, a experiência, né? O Ancelotti, né? O David Ancelotti, ele não tem experiência nenhuma como técnico principal de uma equipe. O Botafogo seria o primeiro trabalho dele como técnico de equipe. E aí eu pergunto para vocês, todos os fatores que eu colocar aqui, pensa aí com a sua cabeça aí, pensa aí, nesse momento que eu estiver falando tudo isso, pensa, eu sinto medo com isso ou para mim isso é uma oportunidade? Né? Tudo que eu falar aqui agora, pensa dessa maneira meio dual, né? Dessa maneira meio assim, ou é 0 ou é 1, beleza? Ele não tem experiência nenhuma, tá? O primeiro trabalho dele como técnico mesmo, efetivamente, estando ali, comandando uma equipe, sendo ele responsável por todas as decisões finais que vão ser tomadas, é a primeira vez que ele vai passar por isso. Medo ou oportunidade você sente nesse momento, tá? A segunda, quando eu faço a comparação, obviamente, com o Carvalhal, ele tem uma diversidade interessante no currículo dele, de ter trabalhado, obviamente, como auxiliar do pai dele, em diversas situações. Foi no Napoli, no Real Madrid, né, onde o pai dele foi, no Everton, onde o pai dele foi, ele foi também, estava ali convivendo com Carlo Ancelotti e sendo, obviamente, o braço direito do pai. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Ele tem essa diversidade, mas, mais uma vez, nunca sendo ele responsável pela decisão final. Então, diversidade na carreira ele tem, mas não ele como o tomador de decisão final. Pergunta você, medo ou oportunidade? Vem a terceira ponderação que eu fiz. O Carvalhal, um técnico experiente, de 59 anos de idade, um cara que formou gerações de técnicos vencedores, ele, guru, os seus discípulos são mais vencedores do que ele, guru. Então ele teria chance de chegar aqui agora, na carreira dele, nesse momento da carreira dele, e brigar com um dos seus discípulos, né? Ou então talvez destronar um de seus discípulos no clube que o seu discípulo foi mais bem sucedido, enquanto que o outro chegaria aqui sem poder ele ostentar o fato de que ele não é guru de ninguém, ele é obviamente discípulo do próprio pai. E além dele ser discípulo do próprio pai, não tira isso também o mérito dele ser um cara extremamente estudioso. Ele é estudioso, todo mundo sabe que é. Ele tem a licença UEFA Pro, e ele tem, obviamente, também a própria maneira de pensar, o que às vezes entrava muito em conflito com o próprio pai. Pergunta você, medo ou oportunidade? Tá? E aí, a gente pensa também que o cara é uma das ponderações que eu fiz, né, com relação ao Carlos Carvalhal, é que ele tinha muito pouco título na carreira, praticamente nada relevante. Só Taça de Portugal e Taça da Liga de Portugal. E então seria um cara que chegaria, né, nesse primeiro trabalho dele aqui no Brasil, né, no caso Carlos Carvalhal, com a ambição de conquistar coisas relevantes para a carreira dele. E o David Ancelotti está no comecinho da carreira dele como técnico principal. É o primeiro trabalho dele, 35 anos de idade, e, obviamente, ele vai ter também essa ambição de conquistar os seus títulos. E aí, a pergunta que fica, medo ou oportunidade? Eu estou fazendo essa ponderação de medo ou oportunidade porque é isso que vai guiar a nossa análise o tempo todo. O que eu decidi fazer? Tá? Dei meu passo atrás e fui estudar. Cara, o que tem disponível do
David Ancelotti, além daquilo que a gente, sem precisar estudar, já sabe, tá? Que é um técnico que não é um técnico, vai se tornar técnico agora, sem experiência de assumir uma equipe sozinho. Vai pegar uma equipe como o Botafogo, que é atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores, e que não tem a classificação garantida, inclusive, para a Copa do Brasil do ano que vem, precisando conquistar uma vaga na Libertadores, pelo menos, para poder ter a vaga garantida no ano que vem. Está nas oitavas de final da Copa do Brasil, nas oitavas de final da Libertadores, e, além disso, não conhece o elenco do Botafogo, né? Vai levar, obviamente, um tempo para conhecer o elenco do Botafogo, assim como qualquer outro técnico que chegasse agora nesse momento. Talvez o Caixinha, a gente pode dizer assim, se fosse escolhido, né, seria um cara que talvez conhecesse melhor o elenco do Botafogo. Isso, até um certo ponto, é uma vantagem. Deixa de ser uma vantagem a partir do momento que você pensa, beleza, você pode conhecer o elenco do Botafogo. Isso é alguma garantia que isso vai dar certo, que o cara vai conseguir tirar o melhor do elenco do Botafogo? O Renato Paiva conhecia bem o elenco do Botafogo, tinha suas ideias pré-concebidas com relação ao elenco do Botafogo e entregou o que entregou. Então, vamos lá. Estudando o que existe de disponível do David Ancelotti, tá? Entrevistas, opiniões, tá? E aí, obviamente, que eu vou deixar todas elas aqui na descrição do vídeo, pelo menos 2 entrevistas e análises que foram feitas do trabalho dele, não somente o trabalho dele no Real Madrid, mas o trabalho dele, obviamente, ao longo da carreira e algumas características que aí sim podem ser relevantes e que fizeram, na minha opinião, diferença no momento que o John Textor tinha que escolher um técnico, tá? Nessas entrevistas, tá, tem um detalhe que me chamou muita atenção, tá? Um comentário de um dos jornalistas falando que ele é um técnico, ele é um cara, né, que tem uma proximidade muito grande com os jogadores. E ele é extremamente minimalista no sentido de que, detalhista, né? No sentido de que ele sempre procura falar de uma maneira, né, muito franca com os jogadores, mas obviamente sem ser grosseiro, né? Ele fala, mas sempre dizer para os jogadores coisas que os jogadores precisam ouvir, no sentido de você precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Além disso, ele também tem uma relação muito boa com todos os jogadores com os quais ele lidou. E aí, né, a gente está falando na passagem dele recente pelo Real Madrid, de ele lidar com estrelas como Modric, como Toni Kroos, né, como o próprio Mbappé, que chegou nesse último período, de lidar com Vini Júnior, de lidar com Rodrigo, né, de lidar, enfim, com todos os jogadores, né, que a gente já sabe, que a gente está cansado de saber, que são grandes estrelas do futebol mundial, e o que todos os jogadores dizem, né, sobre ele é que é uma relação espetacular, que ele é um cara muito, muito detalhista, que ele é um cara que cobra bastante e que, mais importante, né, de tudo, é um cara que é perfeccionista, né? Ele não se contenta com o médio, não se contenta com mais ou menos. Ele quer que o jogador consiga atingir os níveis de excelência, né, para que eles possam sempre criar novos limites para serem desafiados. Isso é uma coisa muito, muito positiva, né, na minha opinião. E é um cara que tem um olhar também muito aguçado para jovens talentos. E aí, quando a gente fala olhar aguçado para jovens talentos, a gente precisa sempre lembrar que o Botafogo é um time recheado, hoje em dia, de jogadores muito jovens e de jogadores que precisam desabrochar, jogadores que precisam mostrar muito mais do que eles mostraram até agora. E, além disso, o Botafogo tem, obviamente, isso é uma filosofia do grupo Eagle, né, um modelo de negócios, isso tem tudo a ver com o Botafogo Way, um modelo de negócios de começar a trabalhar jogadores em baixa idade para que eles consigam demonstrar uma valorização muito grande técnica, tática e, obviamente, uma valorização comercial. E 2 exemplos, né, que são citados nesse trabalho que o David Ancelotti fez, na verdade, no Real Madrid, são 2 jogadores como o Fabian Ruiz e o Dani Ceballos. São 2 jogadores que hoje estão aí, né, despontados, já consolidados no futebol europeu, e são 2 jogadores que, quando estavam no Real Madrid,
o Ancelotti, ele apostou nesses dois caras, insistindo inclusive com o pai dele, que eram dois jogadores que poderiam render frutos muito importantes para o próprio Real Madrid, né? E aí tem uma coisa muito interessante que numa dessas entrevistas do David Ancelotti, ele fala uma coisa que isso me chamou muita atenção. Ele fala, eu vou abrir aspas aqui. Eu preciso, meu pai, né, precisa sempre de alguém que discuta com ele para que as suas certezas sejam contestadas. Isso outros jornalistas falaram também, que ele era o cara que mais batia de frente com Carlo Ancelotti. Ele era o cara que sempre contestava, né, as certezas que o pai dele tinha. E isso é normal, porque um técnico da idade do Ancelotti, extremamente vencedor como Ancelotti, tanto como jogador como treinador, é natural que esse cara tenha muito mais certezas com relação ao futebol do que dúvidas. Só que o futebol, todo mundo sabe, é uma coisa extremamente dinâmica. E o futebol que se joga hoje, que se pratica hoje, todo o entorno do futebol que se tem hoje com relação a toda a tecnologia que é utilizada, que aliás é uma outra coisa que conta muito a favor do David Ancelotti, é que ele gosta muito da aplicação de ciência, de muita tecnologia, nas práticas cotidianas, das análises que se fazem, das performances e dos trabalhos físicos que se fazem, até porque ele tem na sua formação, né, a educação física, ele foi preparador físico num período com o próprio Ancelotti, né, e depois ele chega, né, ao cargo de primeiro auxiliar, o braço direito do próprio pai, e então ele era o cara que estava sempre ali contestando muitas coisas, muitas certezas que o pai dele tinha. Em muitos casos, o pai dele dava o braço a torcer. Em muitas situações, não somente de jogo, mas principalmente de treino, o Ancelotti sempre, o Carlo Ancelotti, né, o Ancelotti pai, estava sempre dando muito ouvidos ao filho, né? Tudo que o Ancelotti faz ou fazia com relação à tomada de decisões, o filho era sempre o primeiro a ser consultado. E muitas das vezes, não, talvez na maioria das vezes, o filho contestava muito aquilo que o pai colocava. Inclusive, a opinião de um dos jornalistas é que a chegada do David Ancelotti ao nível de auxiliar técnico do pai deu para o Ancelotti uma segunda juventude, olha o termo, uma segunda juventude no Real Madrid, quando ele parecia que o trabalho dele já caminhava para se tornar um trabalho obsoleto, ou um trabalho, digamos assim, mais do mesmo, e talvez até superado pelos seus concorrentes mais jovens, trazendo novas propostas, novas estratégias, novos meios, novos conhecimentos para o futebol. A chegada do David Ancelotti digamos assim, refrescou a cabeça do Carlo Ancelotti e ajudou com que o pai dele tivesse uma vida mais prolongada e experimentando também mais sucessos ainda do que ele o teria feito se talvez ele não tivesse o próprio filho como auxiliar. E aí, continuando na frase do David Ancelotti, né? Quando ele fala que o pai dele sempre precisa de alguém que discuta com ele para que as suas certezas sejam contestadas. Já eu, né, diz o David Ancelotti, preciso mais de pessoas ao meu lado, ao meu redor, que me deem mais garantias. Por quê? Obviamente, ele tem a noção de que a pouca vivência dele, aos 35 anos de idade, principalmente pouca vivência como jogador, ele abandonou a carreira com 20 anos de idade para estudar. Ele sentiu que ele não seria um bom jogador e decidiu estudar, se dedicar, e obviamente ele fez a carreira dele fora das quatro linhas. Está tudo certo, nada de errado com relação a isso. E aí, quando ele fala isso, né, isso é complementado com a opinião de um outro jornalista, né, que diz o seguinte: David Ancelotti é uma pessoa que complementa muito bem o pai. Na verdade, Carlo atua como um freio ao filho em certos momentos, quando ele demonstra muita impulsividade, muito natural para um jovem de 35 anos de idade, numa profissão que requer muita experiência e obviamente, muito jogo de cintura para entender as diversas maneiras, os diversos contextos em que situações difíceis se apresentam, né? Então, a questão é que o David Ancelotti não vai ter o Carlo ao lado dele o tempo todo. E a gente não pode simplesmente pensar que a relação de pai e filho vai fazer com que o David Ancelotti
consulte o pai o tempo todo. Afinal de contas, ele precisa caminhar com os próprios pés, ele precisa se desenvolver, né? Ele precisa colocar a vontade dele de se tornar técnico, né? Que não é de agora, já vem de um certo tempo, antes mesmo de deixar o Real Madrid, ele já falava, né, em seguir a carreira dele solo. Ele precisa, obviamente, colocar à prova os seus próprios conceitos de futebol. E aí eu volto a perguntar, medo ou oportunidade? O que você está sentindo agora? E aí tem uma outra coisa que é importante, e aí esse foi um grande questionamento da torcida do Botafogo no momento, né, que o Botafogo começa a falar sobre David Ancelotti, que é estilo de jogo. E o Botafogo Way? Se a gente não tem nenhuma amostragem do David Ancelotti como técnico, como é que a gente vai saber se esse cara vai se adaptar ao Botafogo Way? E aí a gente volta naquela questão. O que é Botafogo Way? É um estilo de jogo europeu, onde você tem uma organização de jogo muito comum na Europa, porém você tem à sua disposição também a capacidade de que jogadores talentosos, principalmente com aqueles talentos comuns na América do Sul, argentinos, brasileiros, uruguaios, colombianos, equatorianos, que esses jogadores eles deem o complemento a essa organização que é comum no jogo europeu, para que você tenha sempre uma situação onde o improviso também faz muita diferença. E aí eu pergunto para vocês, em outras palavras, isso não é exatamente o que o Real Madrid representa hoje no futebol? Você assistindo os jogos do Real Madrid, você vê que a organização do futebol europeu está toda ali. E você percebe exatamente que é essencialmente um time europeu. Mas quando você vê jogadores extremamente talentosos, como é o caso do Vini, o próprio caso do Rodrigo, o próprio caso do Kylian, né, Mbappé, quando você vê esses jogadores fazendo as coisas inusitadas, não é exatamente a combinação, né, da magia do futebol sul-americano com a organização do futebol europeu? O Real Madrid talvez seja a principal referência de futebol que o Textor gostaria de ver sendo implementada no Botafogo. Talvez mais do que o Manchester City. Talvez mais, inclusive, do que o próprio PSG. Eu acredito, e aí é muito mais uma questão de opinião do que muito mais uma questão de certeza, que moldar o Botafogo Way no Botafogo vai requerer, de certa maneira, um papel branco, tá? E por que eu digo papel branco? Porque técnicos mais experientes chegam ao Botafogo com suas certezas também. E quem disputa essas certezas e quem contesta essas certezas é o Textor. Esses técnicos mais experientes não querem, obviamente, intromissão em seus trabalhos. As certezas que esses caras têm, as certezas que esses técnicos mais experientes têm, elas advêm, obviamente, das suas conquistas. Elas advêm, obviamente, daquilo que eles experimentaram, que eles sabem que dá certo. E o Renato Paiva, por exemplo, no momento que ele banca as decisões dele, apesar do descontentamento do John Textor, ele faz isso, né, sabendo que o que vai lhe dar mais possibilidades de vitória é aquilo que ele acredita, e não o Botafogo Way, que ele acaba, obviamente, indiretamente se referindo a futebol da Disney, né? E aí eu acho que isso é a gota d'água, no caso, para o Textor. Se o David Ancelotti chega no Botafogo e o Textor chega para ele, e aí é um se, tá? Obviamente, porque a gente não tem certeza de nada nesse momento que está acontecendo, e fala: você consegue trazer para mim, você consegue me entregar algo muito parecido com aquilo que vocês entregaram no Real Madrid, no que diz respeito a estilo de jogo, guardadas todas as devidas proporções da diferença técnica dos jogadores? Você consegue me entregar isso? E o David Ancelotti diz para ele: sim, consigo, porém eu vou precisar de outros jogadores que tenham algumas características que o atual elenco que você tem aqui na sua mão nesse momento não me dão. Beleza, a gente vai trabalhar juntos agora, nessa janela, para a gente poder fazer todos os ajustes necessários para você ter à sua disposição os jogadores com as características que você quer,
para você me entregar algo parecido com esse estilo de jogo. E se você chegar nesse estilo de jogo, com jogadores que sejam comercialmente, para mim, interessantes, que eu possa depois fazer negócios com eles, bons negócios com eles, né? A gente tem, na verdade, uma excelente combinação. Imagina só por um momento que a conversa tenha sido essa, que o entendimento tenha sido esse, tá? Eu pergunto a você nesse momento sente medo ou sente oportunidade? Eu posso dizer por mim, tá? Eu sinto medo. Ao mesmo tempo que eu sinto medo, eu sinto que existe um senso de oportunidade muito grande do Textor em, de repente, resetar o jogo e começar a fazer do começo aquilo que ele quer implementar no Botafogo com uma pessoa que ela não vai ser somente não resistente à ideia, mas mais do que isso. É uma pessoa que pode, inclusive, aperfeiçoar a ideia do Botafogo Way. Acredito eu que isso seja o principal motivo que guie a decisão do John Textor. E aí, quando a gente pensa, pô, mas o cara vai começar a carreira logo no Botafogo, agora pensa no cenário macro, tá? Vamos tentar fazer um exercício aqui no cenário macro. Qual é o time de futebol mais importante do mundo na sua cabeça e no seu coração? Eu sei que você vai responder que é o Botafogo. Eu também acho. Para mim, é o Botafogo. Você acha que eu quero experimento no Botafogo? Só se não tiver um impacto, né, imediato, negativo no Botafogo. Eu não quero que experimentos sejam feitos no Botafogo, principalmente com um risco tão grande de dar para a gente resultados imediatos negativos. Eu não quero. E isso é meu medo falando. E tá certo. Eu preciso me sentir assim e eu preciso admitir que isso realmente é uma temeridade para mim. Agora pensa para o Textor, tenta se colocar na cabeça do Textor e tenta se colocar na cabeça do próprio David Ancelotti. Ele teve proposta do La Coruña, aparentemente ele teve proposta do Celta de Vigo, se eu não me engano, aparentemente também ele teve proposta do Como, né? E aí a gente fica pensando o seguinte, pô, esses clubes, para ele começar, ele começaria talvez sem pressão, né? Ele teria toda a liberdade ali para errar, teria toda a liberdade ali também para, né, ganhar o tempo para tomar as decisões erradas e corrigi-las, né? Porque o tipo de pressão que ele teria nesses clubes seria uma pressão muito diferente daquela que nós, alvinegros, sabemos que nós vamos colocar sobre ele. Mas aí entra a outra ponderação também. Para um cara que tem esse perfil mais impulsivo, como parece ser o caso dele, que quer construir logo a carreira dele, e ele sabe, né, ele não tem medo, é um cara que passou pelo Real Madrid, né, um cara que foi auxiliar técnico de um dos maiores técnicos da história do futebol, e no time mais vencedor do mundo, tá? Com a pressão que existe, obviamente, né, dentro do Real Madrid, mesmo que ele tenha todos os recursos do mundo à sua disposição e alguns dos melhores jogadores do mundo também à sua disposição, como é o caso do Jude Bellingham, por exemplo. Mesmo assim, esse cara olha e vê o seguinte, o Botafogo é um clube que vai me dar muita pressão, obviamente que vai, mas também é um clube que ele me dá muitas oportunidades. E aí a cabeça dele funcionando com medo e oportunidade. É um clube que vai me dar pressão e a pressão pode me derrubar, ele tem plena consciência disso, pode atrapalhar muito o trabalho dele. Ao mesmo tempo, é um clube que me dá muitas possibilidades, muitas oportunidades, inclusive de brigar por título agora e de desafiar o status quo do futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro tem um status quo. O futebol, em geral, tem um status quo. Quando eu escolho o Carlos Carvalhal, né, como o técnico ideal para o Botafogo, eu estou sendo pró-cíclico. Eu estou falando baseado no status quo que eu aprendi e é baseado nele que eu confio. Ele é minha base de confiança. O status quo do futebol. Eu acho que o Carlos Carvalhal no Botafogo continuo achando que seria a escolha ideal. Agora, quando você aposta num cara que tem uma vivência muito diferente do futebol, que tem um lidar muito diferente com os jogadores e que acredita em muitas coisas hoje em dia que no Brasil ainda estão demorando para fazerem diferença, né, para entrar, que são coisas que os treinadores mais jovens são muito mais afeitos do que os treinadores mais experientes,
né? Que são, repito, práticas de treino, tecnologia aplicada, né? As ferramentas de análise de performance que o cara vai ter à disposição dele, conceitos que são importantes no dia a dia, como você ter uma equipe técnica que cuide só do ataque, uma equipe técnica que cuide só da defesa. São conceitos que muitos técnicos que são pró-status quo, né, principalmente aqui no futebol brasileiro, não valorizam ou simplesmente acreditam que não faria muita diferença. Então, como experiência, é válido? É válido. E aí você fala, pô, mas nesse momento, não podia ser no começo do ano? Não podia esperar, então, para o começo de 2026 para você apostar e começar um trabalho ali, dando para ele o tempo do estadual, para ele fazer todos os testes que ele precisa fazer? Aí entra a cabeça do Textor. Sim. Mas e se eu antecipar 6 meses essa estreia dele no começo do ano? E se eu der para ele 6 meses antes toda a experiência de viver aquilo que você precisa viver no Botafogo, 6 meses antes do trabalho começar do zero no começo do ano? Na cabeça do Textor, ele está adiantado 6 meses. Na nossa cabeça, né, a gente está na fogueira. Por quê? Eu não quero perder a Copa do Brasil. Eu não quero perder a Libertadores. Eu não quero que o Botafogo não esteja classificado para a Copa do Brasil no ano que vem. E eu ainda quero disputar o Brasileiro até o final. As minhas ambições para o Botafogo são todas elas imediatas. Eu quero aqui, agora. Na cabeça do Textor, principalmente que ele é gestor, dono da SAF, ele está pensando em muitas outras variáveis que eu, Társilo, não estou pensando. E talvez sejam variáveis que você aí, meu amigo, minha amiga, também, que estão com medo da situação, que estão com medo da escolha do Textor, também não estejam pensando. O que eu dou para vocês como veredito? Eu dou para vocês como veredito o seguinte: eu estou com medo e quero fazer desse medo, quero aproveitar que eu estou com esse medo e tentar entender quais são as oportunidades que a gente tem para ganhar com isso. No sentido de que o Botafogo ganha o que com isso? Tá? E aí, obviamente, está todo mundo falando em si. Se der certo, vai ser maravilhoso. Se der errado, vai ser uma tragédia. Eu prefiro deixar o si, por enquanto, fora da equação. E prefiro lidar com aquilo que é mais concreto, que é o que eu procurei saber a respeito dele, e as coisas que eu vi a respeito dele me agradaram muito, mas me agradaram, porém ainda não ao ponto de dizer que eu confio na escolha do Textor. O Textor, ao invés de apostar no passado e ao invés de apostar naquilo que já foi testado, ele resolveu apostar no futuro, em cima daquilo que ainda não está testado, mas que ele acredita veementemente que pode dar certo, porque ele tem os seus argumentos, tem os seus balizadores lá, que eu não tenho. Minha posição, eu sou cético, serei sempre cético, tá? Eu preferia, de uma maneira mais guiado pelo medo e, inclusive, de uma maneira, inclusive, mais conservadora na minha escolha como técnico, eu preferia ter escolhido o Carlos Carvalhal. Quem está escolhendo um técnico muito, muito oposto à minha escolha, que foi conservadora, está pensando de uma maneira extremamente progressiva. Se eu estiver errado, e aí entra o se, eu vou ficar muito feliz, sinceramente, porque eu não gosto de me ver numa posição conservadora. Se eu estiver errado, eu vou, com certeza, me tornar a pessoa mais feliz do mundo. Se eu estiver certo, vocês podem ter certeza, eu vou ser muito infeliz. Vou ser muito infeliz porque, repito, eu não quero ser guiado pelo medo. Eu gostaria muito de estar sendo guiado nesse momento pelo senso de oportunidade. Vou me abrir para o senso de oportunidade? Vou me dar a chance de enxergar o senso de oportunidade? Vou. Tanto irei que já comecei a estudar e analisar as entrevistas. Por isso que eu convido a todos vocês que façam o mesmo. Assistam as entrevistas e as análises que foram feitas
ao David Ancelotti. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, eu peço para vocês que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês, um cafezinho, gente, por mês. E se você também quiser contribuir mais ainda com o crescimento e manutenção do canal, envie um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.